hoje é que dia, gente? Já é né? Hoje é 10. Hoje é 10. Romanos 12. Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso dos dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si mesmo, de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Eu que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Acudi aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos olhos. Amém. Amém. Esse texto, irmãos, é um daqueles textos que eu digo, às vezes, que a gente pode escrever à mão, assim, num chamequinho, na folha, e colar, para que de tempos em tempos, quando a gente achar que a gente precisa inventar moda, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente volta nele e lê. E aí a gente percebe que, na verdade, já tem muita coisa pra gente fazer. Eu gosto muito de pensar assim, porque a Bíblia já nos ensina e já nos pede um padrão muito alto, um padrão muito difícil de ser alcançado. E se nós gastarmos as nossas energias tentando alcançar esse padrão, já é suficiente, sabe? E é por isso que eu sempre me questiono nós querer fazer coisas que a Bíblia não trata, de que a Bíblia não pede. Qual a necessidade disso, né? Eu fico sempre me questionando nesse sentido. Então, esse texto é um deles, né? São textos de desafio, eu entendo assim. Esse Romanos 12 mesmo é um texto muito, 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 muito conhecido, muito citado, e dá para se fazer assim várias e várias aplicações, porque ele fala de sacrifício, e aqui a gente pode aplicar, que Paulo pode estar fazendo aqui uma analogia de que agora o sacrifício válido é o sacrifício vivo, não mais o sacrifício morto. Então ele fala, olha, oferecei o vosso corpo, mas como sacrifício vivo, ou seja, não precisa matar mais. Não no sentido físico, mas apenas aquela morte para o pecado, que ele já tratou, né? De estar morto para o pecado. Então a gente pode perceber que dá para fazer aplicação nesse sentido, né? De apresentar agora o nosso corpo como esse sacrifício, não mais o corpo de um animal. Aí no versículo 2, que é o versículo célebre,
ele fala, e não vos conformeis a este mundo. Em outras versões vai falar sobre molde, né? Eu gosto muito de pensar sobre essa palavra do molde, porque eu fui criada no meio do ambiente de costura e faz muito sentido pensar no molde, né? Que a costureira pega as medidas, desenha no papel, daí ela vem riscando e no final ela desenha a silhueta, recorta e aquilo é o molde. E a partir daquele papel recortado, ela põe no tecido e faz a roupa. Então, quando a gente pensa nessa palavra, não vos amoldeis, a gente entende, não entra no molde. E aí a gente percebe, o que Paulo está dizendo? Que o mundo ele tem um padrão, né? A vida na carne, a vida quando você não é guiado pelo Espírito, como é que ele fala, né? Quando você não tem essa oferta e é guiado pelas suas próprias paixões, há um molde. E aí Paulo está dizendo, não entra nesse molde. E assim, gente, se a gente fosse, né, aqui aplicar, é tão interessante que a roupa, quando o molde fica certo, você entra, fica certinho, né? Fica perfeita a roupa. Mas quando dá errado, não encaixa. Então a gente pode usar essa imagem, né? Paulo dizendo, não entra no molde, por mais que o molde, né, tá pronto, recortado, desenhado, não entra nesse molde, esse molde não é para nós. E aí a gente pensa, nossa, mas como não entrar no molde? Difícil viver fora, né, do padrão. E aí quando eu começo a ver muito teoria da conspiração, como diz o Diego, eu entendo justamente essa questão que o que a igreja atual precisa ser fora do padrão, precisa não entrar no molde, precisa ir na contramão. E aí faz muito sentido, né? Entender o que Paulo está dizendo. Não entra no molde, não se conforma. Não é porque todo mundo faz que vocês vão fazer. Não é porque sempre foi assim que vocês têm que ser assim. Então isso faz muito sentido, né? Para a vida cristã. E aí ele fala, e como que você não entra no molde? Se transformando todos os dias pela renovação mental. Deixar com que agora a mudança aconteça na sua mente. E depois Paulo vai falar que a mudança que acontece na mente, ela é exteriorizada, né? Ela é vivida de uma maneira mais prática. Para que experimenteis, né? Ou seja, porque agora vocês vão viver em outro relacionamento com Deus. Versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Ou seja, não pense acerca de vocês aquilo que vocês não são, né? É o espírito da humildade, né? Não pense que você é grande coisa além daquilo que você realmente é. E depende dos olhos com que a gente olha para nós mesmos, nós nos vemos como né? Miserável homem que sou, né? Paulo fala isso. Então Paulo, em alguns momentos, né, nessas análises acerca de quem nós somos, ele se coloca como um lixo, né? Então, e Paulo está dizendo, olha, nós não somos muita coisa não, então não fica pensando ao seu próprio respeito coisa que você não é. Tenha um conceito certo, né, equilibrado acerca de quem você é. Mas pense de si sobriamente, ou seja, seja sóbrio, né? E a gente percebe, né, gente, quantas pessoas não são. A gente fala isso e assim eu tenho para mim que nós que estamos aqui, nós temos um certo conhecimento sobre modéstia, né, sobre humildade. Então a gente já se policia, né, vamos dizer assim, em relação a isso. Mas não é difícil olhar ao nosso redor e ver quantas pessoas são assim extremamente arrogantes e soberbas, né? E tem sobre si um pensamento que não condiz. E você olha e fala, meu Deus, o que essa pessoa pensa que ela é? E ela pensa que ela é tudo aquilo, né? Como diz, a última bolacha do pacote. Por quê? Porque tem esse pensamento errado. E aí é isso que Paulo está prevenindo. Olha, você tem que ter sobriedade, tem que ter bom senso, modéstia para pensar sobre você. Você não é lá todas essas coisas, não. Aí o 4. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função,
Assim nós, embora somos muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente somos membros uns dos outros. Então, ele usa esse conceito da modéstia para introduzir esse tema do corpo, que é um tema muito explorado também na Bíblia e que faz muito, muito sentido para entendermos o objetivo de Cristo dentro do cristianismo, que é essa questão do corpo. Nós somos individuais, mas somos individuais como membros individuais, mas como unidades fazemos parte do mesmo conjunto. Então, Paulo ele nos ensina uma chave poderosa para entender a nossa função como indivíduo, mas a nossa função como corpo. E nós precisamos distinguir essas duas coisas, saber que somos indivíduos, mas saber que somos corpo. E nesse ser corpo, eu preciso ter um parecer muito claro acerca de quem eu sou e qual a minha função no mundo, qual é o meu papel nesse corpo. Porque se eu não tiver, eu nunca serei corpo. Uma pessoa soberba, arrogante, ela não consegue ser corpo. E Paulo mesmo vai falar disso, né? Já pensou se o dedinho mindinho falar, não quero ser dedinho mindinho, eu quero ser o olho, porque o olho é o mais importante. Como que seria esse corpo, né? Ele estaria em desequilíbrio. Então, ter uma consciência e ter uma visão equilibrada e sensata acerca de nós mesmos faz toda a diferença no corpo. Que mais? Essa leitura de hoje ela é bem simples. Eu acho que não tem dificuldade. Só é difícil de viver, né? Mas de entender é fácil. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. O 6, né? De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça, ou seja, tudo aquilo que nós temos tem um objetivo, né? De compartilhar nesse corpo. E aí ele vai citar os dons, que também é um texto bem conhecido, né? Que é, vamos listar aqui, profecia, ministério, ensinar, exortar, repartir, preside, misericórdia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só 6? Então, quando a gente, como eu disse, se você às vezes não estiver sabendo o que orar, vai lá nos dons, pede para Deus esses 6 dons. Pensou? Um crente com esses 6 dons? A gente não vai ter os 6, mas a gente vai ter a gente vai ter o outro, e o outro irmão vai ter o outro. E isso é corpo, né? Cada um tem um dom e a gente usa todos eles a serviço do corpo. Irmãos, eu fico pensando, seria tão lindo, né? Se a gente conseguisse colocar todas essas coisas em prática. Aquele que lidera, olha o que ele fala do que lidera. Que lidere com zelo. Sabe? Aquele que doa, aquele que gosta, faça com liberalidade, não fica amarrando, não. Eu fico pensando, como seria se todos nós tivéssemos um dom e exercesse esse dom, né, com excelência, como a Bíblia manda. E o mundo ia ser uma coisa linda, né? E esse é o desafio. E aí, a última parte, algumas exortações. Ele fala sobre o amor, né? Que o amor também é um dom. Não está listado, mas é um dom. Porque lá em Coríntios ele fala, ainda que eu não tivesse, né? Ainda que eu tivesse e não tivesse o dom do amor, então o amor também é um dom. E aqui ele já põe na sequência, então a gente já pode considerar, né? O amor seja não fingido. É muito mais fácil fingir o amor, né? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Gente, o que é aborrecer o mal? Aqui a gente pode fazer aqui alusão às duas naturezas que há em nós, que Paulo fala, que é uma natureza carnal e uma espiritual. Então, uma natureza do mal que sempre quer nos levar a pecar. E Paulo fala, aborrece ela. O que é aborrecer? É passar raiva, não é? Tipo, quando uma pessoa quer te passar raiva, ela não faz o que você quer, ela vai contra você. E Paulo tá falando, aborrece ela. Passa raiva nela, não faz o que ela quer, mas faz o que? O bem. Se apegue ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. Uma vez eu fiz uma pregação sobre isso aqui, eu nunca esqueço. O pastor estava falando que o momento de nós mostrarmos esse amor aqui é na hora da fila, né? Quando tem os congressos, quando tem as festas, a gente fura fila, né? A gente quer ser o primeiro, a gente não aceita que a fila tá grande e aí a gente tem que ir lá para trás. E ele falou que é muito feio, né? Esse costume que os crentes têm, né? De cortar a fila, junta aqui tanta gente no pé da mesa e todo mundo vai no pai, vai na mãe, um fura fila. E ele falou que, é claro, irmãos, que é só um exemplo, né? A gente não vai aqui também demonizar uma coisa que é tão simples, mas é um exemplo de você mostrar como você prefere o seu próximo, né? Em honra, tipo assim, não, eu vou te dar a preferência, isso é, né? Eu vou dar preferência para você. E é uma maneira de nós mostrarmos, né? Essa é a nossa humildade. Não seja vagaroso no cuidado, né? Aquela pessoa, eu fico pensando, aquela pessoa que tá ali cuidando, mas se depender vai morrer, vai passar da hora, porque não tem o afinco. Sede fervoroso no espírito. E olha bem, pessoal, esse sede fervoroso no espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho essa impressão, não sei se é uma coisa só minha, mas vocês já tiveram a impressão que antigamente se usava muito essa expressão para alguns cristãos? Tipo assim, não, fulano é fervoroso. Eu já ouvi muito isso. Agora, faz muitos anos que eu não vejo essa expressão sendo dirigida a um crente. Vocês já tiveram essa expressão? Às vezes eu penso que eu tô ficando velha, sabe? Que eu tô meio nostálgica, assim. Mas não sei, eu tenho essa impressão. Igual essa expressão de ser fulano é fervoroso. Não se usa isso mais, né? E é um ensinamento, né? Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Paulo já falou muito sobre a esperança. Lembra que ele falou que a fé dele era a esperança e que ele não precisava ver, porque a esperança é aquilo que você espera. Então, isso tira o foco da adversidade, isso tira o foco da dor e coloca o foco na esperança. Sede paciente na tribulação. O Tiago fala isso, né? Que a tribulação produz paciência. Perseverai na oração, perseverar, continuar. Né? Não recebi, não aconteceu, mas você continua. E talvez, irmão, só fazendo aqui, abrindo um parêntese, talvez esses ensinamentos aqui que são os mais simples, né? São os mais elementares, né, da fé cristã, são os que estão em menos uso, né? É que menos está em moda ensinar. O crente não ora mais, né? O cristão não ora mais, não é mais prática do cristão orar. Ser fervoroso no espírito, muito difícil, né? Um cristão fervoroso no espírito. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Vamos terminar aqui. Acudir aos santos nas suas necessidades. O irmão tá passando por necessidade, você vai lá e acode ele. Qual a necessidade? Não sei, às vezes ele precisa ir para o hospital, às vezes é uma ajuda financeira, às vezes ele precisa de alguém que ajude ele em casa, né? O marido tá doente, a filha ganhou neném, precisa fazer um enxoval, sei lá. Tanta coisa que as pessoas precisam. Precisa de que alguém vá lá e acode. Mas a gente não acode, não é mais prática, né, da igreja moderna. Exercei a hospitalidade. Piorou a hospitalidade, ainda mais agora com esse corona vibes. Ninguém vai na casa de ninguém. Não tem hospitalidade, não é mais costume receber as pessoas em casa, né? E quando, sei lá, a pessoa fala que vai na sua casa, você quer fazer uma coisa, uma comida, e quer fazer e tipo assim, aquilo constrange a pessoa e ela não vai te receber depois, porque às vezes ela não tem condição, né, de fazer aquilo. Eu lembro muito quando começou a Casa de Paz, eu achava isso tão legal, porque o pastor sempre falava assim, olha, não faz comida, não serve nada. No máximo água e café, que é cultura do brasileiro. E aí a gente ficava, não, mas de crente tem que ter comida. Eu falei assim, não, porque a pessoa depois ela não vai querer receber você na sua casa, porque ela não tem condição de ficar oferecendo toda semana uma bolacha com trem, com leite. Então não oferece nada. E é realmente, tipo assim, é ruim porque tira esse momento, né,
da refeição, que é um momento de muita comunhão quando você come com a pessoa. Mas a lógica faz muito sentido, né? Então, assim, a hospitalidade, ela vai além de dar comida. É o estado de espírito com que você recebe. E isso é visível, né? Isso tem como se medir. Hospitalidade tem como se medir, né? E aí, no versículo 15, no 16, aliás, no 14 ainda, né? Abençoai os que vos perseguem. E aí Paulo repete, abençoai, viu? Vocês não entenderem errado, eu vou repetir. Abençoai, não amaldiçoai. Porque, né, Paulo já se antecipa, porque tipo, não, o quê, Paulo? Você falou o quê? É isso mesmo, é abençoai, não amaldiçoai. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vai ter momento de chorar e tá tudo bem, e vamos chorar e vamos passar. Igual ontem, nossa, ontem eu chorei demais. A hora que eu cheguei no veterinário, que o menino tava assim, com o cachorro dentro do saco, bem aquela. E aí eu ficava, Deus, eu não posso ficar chorando assim por causa de cachorro. Mas, nossa, me deu uma tristeza de pensar. A gente fica se culpando, né? Por que eu deixei o portão aberto? Né? E tanta coisa que vem. Mas aí eu ficava pensando, a Darla gosta tanto do Bono, ela brinca tanto com ele, ela vai. Nossa, ela vai fazer falta demais pra ela. A gente fica bobo, né? Mas tem momento de chorar e tem momento que a gente tem que passar a dor e vai passar. E aí, eu tinha marcado com o Júnior, mas a Laliane, nem sei se a Edicelda entrou. A Edicelda tá aí. É o filho da Edicelda. Ele é muito amigo meu, ele e a esposa dele são muito amigos nossos. E eles iam vir pra cá pra gente conversar um pouco e tal. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ligar. Aí o Diego falou, não adianta, nós não vai ficar lá em volta do cachorro, porque isso o cachorro ainda tava no veterinário. A hora que eu falei, que eu tava indo ainda pro veterinário, né? Aí eu falei, vou ligar pra eles não virem. Ele falou, não vai adiantar. Aí eu falei, é verdade. Aí eles veio e depois eu fiquei pensando, foi até bom eles virem. Porque ia ficar um clima aqui em casa, sabe, de chororô, minha mãe ligando, chorando, porque eu já avisei lá no grupo, né? Minha mãe ligando, chorando, no desespero com o cachorro. Oh, meu Deus, como que a gente fica pegando com um bicho desse jeito? E aí eu indo no caminho e falo, Deus, eu não sei se a gente pode orar por cachorro, mas se puder, não deixa meu cachorro morrer, não. Oh, gente, que situação. E aí eu fico pensando, né? Mas vai passar. Não tem jeito, os cachorros morrem, a gente morre, parente morre, acidente acontece, fatalidade acontece. E a gente tem que encarar e não tem o que fazer. Lá mesmo eu falei, não tem o que fazer, tem que aceitar, né? E são os desafios da vida. E por isso que o Paulo fala, olha, vamos sorrir, vamos brincar. E aí depois que a gente jantou, a gente foi brincar, né? E aí foi muito bom, a gente deu umas risadas. Tem hora de brincar e tem hora de chorar, né? E tá tudo bem. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E uma coisa que a gente precisa ter, que é o que eu tenho lido, tenho tentado aprender, é a inteligência emocional, saber lidar com as nossas emoções, saber, né, colocar as nossas emoções nos momentos adequados. E a tristeza é uma emoção que faz parte da nossa vida. E a gente precisa aprender a conviver com ela e lidar com ela. Daiane, eu ouvi uma vez um pregador, um ministrante, falar o seguinte: é muito mais fácil a gente chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegram, né? Enquanto a pessoa está precisando, tá receber alguma coisa ou tem orado, né? É mais fácil chorar. Quando a pessoa recebe ou consegue aquilo, não é todo mundo que se alegra com os que se alegram. E quando eu vi, eu falei, realmente, porque assim, às vezes a pessoa também tá vendo, né? Tá esperando alguma coisa, né? E às vezes a gente bate aquela sensação humana, falha, né? De injustiça. Nossa, fulano não recebeu e eu não. Então ele falava isso. É muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Sim. Não é todo mundo que consegue, né? Sim. Não é todo mundo que vai. E é uma cultura tão errada no nosso meio, né? De a pessoa conquista e aí a gente não quer dividir, né? Igual tem um amigo nosso lá da igreja, ele é solteiro, e ele é bem próximo, assim, da gente também, mas o Diego, ele comprou um Corolla, e aí ele ficou todo tímido, sabe? Porque o povo fica, né, ai, tá de Corolla, né? E ele ficou todo tímido, e nós pegou ele, começou a fazer um monte de algazarra e tal, de Corolla,
E aí você percebe que a pessoa parece que ela tá ali, né? Porque não tem o hábito de ver os outros se alegrarem, né? Junto com a sua alegria. Mas vamos terminar o último versículo, que diz assim: sede unânimes entre vós. Unânime tem um sentido de união, né? União, sede, tipo assim, pensem todos da mesma maneira, tenham um objetivo em comum. Não ambicioneis coisas altivas. O que ele quer dizer com isso? Coisas altivas, não ambicioneis coisas altivas. Porque altivez vem de pessoa soberba? Não ambicioneis coisas altivas seria no sentido de não ambicionar coisas que seja só para você? Oi? Eu acho que é desejar algo muito que não é condiz, né? Eu queria comprar um avião. É tipo... o meu falou coisas altas. Coisas o quê? Altas. Então, coisas altas. Talvez seja no sentido de puxar para essa vida em comum, né? Então, tipo assim, se eu tô vivendo em comum, se eu quero chorar com os que choram e rir com os que ri, ser unânime, é ter um objetivo em comum. Paulo tá falando muito sobre essa família cristã, esse corpo que tá ali todos os dias perseverando juntos. A igreja primitiva tinha muito, né, essa visão da vida em comum. Então, para você viver em comum, é mais fácil você viver mais simples do que viver mais sofisticadamente. Então, seria, às vezes, nesse sentido, né? É mais fácil eu me igualar buscando um padrão de vida mais simples do que buscando um padrão de vida mais elevado. E aí a gente vê a diferença da igreja moderna, né? Se a aplicação que a gente for fazer for nesse sentido, né, de vida em comum, cada um tem, né, as suas ambições. A gente não mede mais as nossas ambições pelo que o outro ambiciona. Tipo assim, eu vou ter as minhas ambições baseado no que a Célia, o fulano também ambiciona. Não, a ambição dela é um Uno, a minha ambição é um Land Rover. Percebe, assim, o exemplo? Então, não se tem mais, né, essa ambição. E talvez não seja essa também a aplicação mais própria, mas dá pra gente também aplicar. Porque ser unânime é viver essa visão de um pouco de mais unidade, né? E ele fala, não ambicione coisas muito altas, né? Coisas que só você e tal. Aí ele diz, mas acomodai-vos às humildes. Então é realmente nesse sentido que a gente está falando. Ou seja, se conforme com o básico. Por quê? Porque o básico todo mundo tem. O básico todo mundo alcança. Não sejais sábios aos vossos olhos. E aí depois ele vai continuar e a gente para por aqui. E aí, o que vocês têm para acrescentar? Daiane, não é muito sobre aqui não. Você falou isso sobre morte, né? E a gente sabe que todo mundo vai morrer e tal. Aí ontem nós estávamos comentando no serviço e um colega falou assim que... Eu lembro que nós já falamos sobre isso, mas a HD aqui está lotado. Nós falamos sobre esse negócio de morte, né? Que nós sabemos que todo mundo vai nascer, crescer, né? E morrer. Mas ele fala assim, já tem o dia certinho, já está escrito o dia certinho. Mas aí nós falamos, eu falei assim, não, eu acho que a gente, às vezes, realmente Deus sabe o dia que a gente vai nascer e quando a gente vai morrer. Mas a gente pode antecipar isso com decisões da gente. Você acha que não? Já é tudo... Tipo assim, eu vou morrer com 45 anos. Eu acho assim. Se quiser, não vai ter... Eu acho assim. Primeiro, esses dias o irmão João deu um exemplo que ajuda a gente a responder várias perguntas acerca do tempo. Deus não vê a história no tempo. Deus vê a história. É como se esse livro fosse a história. Tem várias páginas, né? Nós estamos aqui. Nós não sabemos quanto falta para o livro terminar. Deus vê o livro aberto. Deus vê a última página. Deus pode, sabe? Deus vê a criação. Deus vê o apocalipse já acontecido. Então, se eu olho nessa perspectiva,
Deus já me vê morta, porque Deus já me vê redimida, Deus já me vê salva. Mas, e outra, tem um versículo, né, que fala sobre que o cuidado de Deus, Deus nos escolheu lá do ventre e não cai, né, uma folha da árvore se o Senhor não permitir, que o Senhor nos escolheu e nos... Então, assim, a Bíblia nos traz uma ideia de que Deus, ele é soberano sobre a história e tem controle de tudo que acontece. Então, se eu entendo esse Deus tão poderoso que tem controle sobre tudo que acontece, ele tem controle sobre realmente o dia do meu nascimento, o dia da minha morte. E assim como de todos. Eu não tenho dificuldade de aceitar isso quando eu penso que Deus não vê o tempo, Deus vê a história diante de si, aberta. Agora, existe, né, as consequências das nossas atitudes. E a Bíblia fala sobre isso. O que a Bíblia fala sobre Romanos 3:23? O salário do pecado é a morte. Ou seja, quem não trabalha recebe? Não. Então perceba que existem fatos que a gente pode perceber que são variáveis, que estão dentro desse livro, estão dentro dessa história. Vai alterar lá no final, a última página? Se nós entendermos a soberania de Deus e o controle de Deus, não. Mas eu não entendo o nome que o pessoal fala sobre... Como é que é? A palavra que eles falam é... Destino, né? Destino não é... Destinação. Não é predestinação. É sobre... O destino... Sério, depois eu queria falar um pouquinho só disso. Não, pode falar. A minha resposta é essa. Eu não tenho dificuldade de entender que sim, era o dia, Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, mas a Bíblia nos mostra resultados de ações, entendeu? Então, eu creio sim que dentro dessa história a gente pode sim mudar alguns detalhes que vão adiantar ou retroceder, mas que não vão mudar o contexto, o conteúdo que está preso dentro do livro. O livro é esse, não tem nada mais além dele. Bom, João, me ajuda aí. Vamos pedir a assessoria da Lidrania aí, Lidrani, lê o texto. Honra o teu pai e tua mãe. Para que tenha longos dias. Para que tenhas longos dias. É uma condicionante. Honra teu pai e tua mãe. Teus dias estão pré-estabelecidos. Se tivesse o honrar ou não teu pai e tua mãe, não alongariam teus dias. Por quê? Porque eles já estariam pré-estabelecidos. Esse é só um exemplo que a gente pode pegar da Bíblia para dizer não. Mas existe um exemplo estatístico do mundo hoje. Olha, a forma como nós vivemos pode alongar ou reduzir a nossa vida. Isso esquece a religiosidade. Vamos pegar, por exemplo, a Alemanha. A média de vida das pessoas na Alemanha é muito maior do que no Brasil. A média de vida em algumas regiões da Europa, algumas regiões da Itália, é muito maior do que no Brasil. Por quê? Porque a forma como as pessoas vivem, a forma como elas se alimentam, a forma como elas que eu vou dizer assim, como elas interagem com a vida, porque também não é só isso, não é só alimentação, mas principalmente isso. Então, Célia, isso não é verdade, eu não acredito nessa coisa de que você já nasce com um dia, igual a Daiane falou. O fato de Deus saber exatamente quando vai terminar a minha vida, isso é onisciência, eu sei de tudo, Deus sabe de todas as coisas. Não se confunde com o fato dela já estar pré-estabelecida. É que Deus sabia, por exemplo, que eu sou um cara. Vou pegar um outro exemplo aqui. Os grandes poetas do Brasil, antes do século XX, 1900 e alguma coisa, eles morriam muito cedo. E morriam com doenças, principalmente com doenças relacionadas ao sistema respiratório. Por quê?
porque eles eram boêmios e viviam na madrugada. Tinham uma predisposição daquele sereno, de toda aquela coisa, fumavam muito, para ter problema respiratório. Então, isso é estatística, gente. As nossas escolhas, elas determinam a quantidade ou a qualidade de vida que nós teremos. Então, não há essa predestinação. Eu penso que não. Tanto pela história, pela resposta bíblica, né? Principalmente, eu sempre fui muito atento a essa questão do prolongamento da vida em consequência do honrar o teu pai e tua mãe. Que isso também vai dar numa outra coisa que precisa de mais tempo para falar, que é a questão das escolhas que a gente faz, porque honrar o pai e a mãe não é só dar bênção, né? É toda uma série de escolhas que a gente faz para honrar os pais e as mães. Se preocupar em não se dar dor de cabeça, enfim, em ter uma vida comedida, uma série de coisas. Isso vai alongar a nossa vida. Então, Célia, respondendo, eu acho que não. Eu acho que não é assim, não. Não, está pré-estabelecido. Os caras falam, não, você vai morrer naquele dia e a morte só quer uma desculpa. Isso não bate bem com o texto bíblico. E é aquela coisa do senso comum. As pessoas falam muita coisa do senso comum, daquele que foi traduzido, ouviram de alguém e vão reproduzir, mas quando a gente confronta essas coisas com o texto bíblico, aí a gente fala assim, não é bem isso aqui que eu posso concluir pela Bíblia, não. Já disse. A gente pode usar como exemplo a gravidez, né, na adolescência. É uma menina, uma gravidez na juventude, na adolescência ou na juventude, uma menina comete, né, o pecado sexual e ela engravida. Ela vai se arrepender, ela pode pedir perdão, Deus vai perdoar, mas ela tá grávida, a criança vai nascer e vai acompanhar ela o resto da vida dela. Então, assim, são consequências, né? Eu entendo assim. E a morte também pode vir dessa forma, né? Nessa visão, até que o irmão João tá passando. Ok? Vamos encerrar, nosso tempo terminou. Deus abençoe vocês, até amanhã.